Oi pessoal, algumas pessoas me conhecem, outras não. Eu sempre tive vontade de iniciar um canal falando algum conteúdo interessante que pudesse ajudar em alguma coisa alguém. E eu acho que chegou a hora. Eu tô iniciando nesse mês de setembro e eu acho que eu não poderia começar com um assunto mais propício para o mês, que é sobre o Setembro Amarelo. E não sou especialista, eu não sou psicóloga, eu sou alguém que agora conhece um pouco de si e eu acredito que eu posso ajudar algumas pessoas. Eu sou Helena Buquerque e essa é a minha vida. Eu sou atleta, sou formada em administração, sempre, desde muito cedo, desde de criança, né? Desde quando eu me entendo por gente, eu sempre fui muito alegre, muito ativa. Eu sempre fui muito ativa, eu sempre soube exatamente o que eu queria fazer. E ao mesmo tempo eu fazia tudo. Eu sempre quis tudo, eu sempre quis fazer tudo e eu fazia tudo. Depois de uns anos eu mudei as coisas que eu fazia, os sentimentos, as minhas sensações. Do que eu me recordo, eu acredito que tenha sido após a morte da minha avó. Eu sinto que nesse período foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizer: Elaine, você tá diferente. Mas eu não sentia isso, sabe? Eu sentia que eu estava exatamente como eu deveria estar. Eu sentia que eu era exatamente como eu deveria ser. E isso, o tempo foi passando e essas coisas foram só aumentando. Até que chegou um ponto em que já estava insuportável para mim, porque o tempo no início eu não percebia, mas depois de um tempo isso começa a ficar muito forte. E é quando a gente começa a perceber que tem algo diferente. As primeiras pessoas realmente a perceber que algo mudou são as pessoas de fora, que conhecem você, que convivem com você. Mas como é algo tão meio que banal, sabe? É meio que imperceptível, sabe? Para as pessoas chegarem e dizer: ó, tem alguma coisa muito errada com você, sabe? Não chega a ser nesse extremo. Até que chega pra gente, que a gente não se reconhece mais. Eu vou falar pela minha experiência. Eu comecei a não me reconhecer mais. E eu deixei de gostar de fazer coisas que eu amava fazer. Eu comecei a me sentir muito... não frustrada, eu comecei a me sentir insegura. Eu comecei a me sentir muito insegura com coisas que eu fazia, com coisas que eu me sentia bem fazendo e com coisas que eu sabia que eu conseguia fazer. A partir de um momento, eu comecei a duvidar se eu conseguiria fazer algumas coisas. Isso começou a me atrapalhar, principalmente na questão do esporte, porque a gente precisa muito, e a força mental, principalmente. Foi quando eu resolvi que eu preciso procurar um psicólogo, eu preciso de uma ajuda profissional. Faço tratamento já há quase 3 anos, 2, 3 anos por aí, eu sou péssima em tempo, mas faz mais de 2 anos, com o Dr. Antônio, e ele tem me ajudado bastante. E a princípio eu cheguei lá porque eu queria voltar a ser o que eu era. Eu sabia que eu não era mais a pessoa que eu sempre fui, e eu sentia falta disso, sabe? Eu não sabia mais como voltar a ser, eu não sabia sozinha. Eu senti que eu precisava de alguém para me ajudar a voltar a ser quem eu era. E começou os tratamentos, começou as terapias e sinceramente não foi me ajudando, porque eu não estava totalmente aberta. Eu admito que a culpa foi minha, porque a gente, quando vai para um psicólogo, por exemplo, a gente tá sentindo algo e precisa ir pro psicólogo, é como se a gente fosse levasse uma lista de compras e dissesse: ó, eu quero isso, isso e isso. E não é assim. O psicólogo tá lá para ajudar a gente a se descobrir. Eu tenho me desnudado, eu tenho me descoberto em algumas situações, algumas coisas eu consigo entender, outras eu não consigo, e tem dia que as coisas que eu entendia eu já não consigo entender mais, e é por dia, eu passo por oscilações. Ontem mesmo, hoje é dia 5 de setembro, ontem dia 4 eu passei o dia inteiro horrível. Desde o primeiro dia de setembro eu tô tendo pesadelos. E ontem foi horrível, não consegui dormir. 3 horas da manhã ainda estava acordada, isso eu já tinha tomado remédio, não consegui dormir. No outro dia eu precisava sair à noite e eu passei o dia inteiro na bed. Tomei um remédio para tentar dormir à tarde, para tentar descansar, para ver se eu conseguia fazer alguma coisa, se eu conseguia produzir à noite, mas infelizmente eu nem consegui dormir. Dormi coisa de 10 minutos e
E é isso. Hoje eu tomo medicação e a medicação tem me ajudado bastante, mas tem algo que ainda falta em mim, eu sinto que ainda falta alguma coisa em mim e eu vou continuar procurando tratamento especializado. E é isso. Eu acho que o mais difícil é porque a gente não consegue identificar as coisas que acontecem com a gente logo de cara. Essa questão mesmo do Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. O suicídio é a última etapa. A prevenção do suicídio não começa pelo suicídio, até porque no suicídio acabou mais, não tem mais o que fazer. Não tem como prevenir o suicídio, tem como prevenir as coisas que te levam ao suicídio. E nem sempre começa na depressão. A depressão provavelmente seja o último estágio. Eu tenho um problema muito sério de perder coisas. Sou diagnosticada com obsessão. Eu imaginava que pessoas obsessivas eram aquelas pessoas que você visualizava correndo atrás de outras pessoas com uma faca. Não é. Eu tenho um pensamento obsessivo. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou até o final. Infelizmente, essa condição me programa de outras formas também. Eu era programada naquilo de sempre estar ativo, sempre estar fazendo alguma coisa. Eu quero isso, eu quero aquilo, correr atrás. E essa minha obsessão acabou me colocando numa situação de não querer nada, sabe? É como se fizesse parte do meu vício não tá fazendo mais nada e ter que me forçar a fazer alguma coisa. É como se eu estivesse saindo daquilo que é coordenado pra mim. Não sei se vocês conseguem me entender. É bem complicado mesmo. E essas coisas de pensamento é complicado. E voltando, essa questão da obsessão, eu não sei o que veio primeiro. Se a obsessão ou a ansiedade. Eu sofro de transtorno de ansiedade. Eu não sei se essa minha condição obsessiva me levou à ansiedade ou eu já tinha essa condição de ansiedade já junto com essa questão da obsessão, mas até um tempo eu consegui lidar com os dois normalmente. À medida que o tempo foi passando, isso foi começando a ficar bem difícil para mim, tanto que hoje eu preciso de ajuda. Eu tento fazer os controles mentais, tento não pensar. O pensamento para mim é horrível, é horrível. Tem dias que eu acordo bem, tem dias que eu não acordo muito bem, que eu acho que eu já falei isso no começo do vídeo, mas é sempre bom lembrar. E é isso. Então, a questão da ansiedade. Eu descobri que eu tinha ansiedade depois que eu sofri um ataque. Pela forma como eu falei pro meu psicólogo, ele acredita que tenha sido pânico. Eu acordei 2 horas da manhã, certa que eu estava infartando. Eu tinha certeza que eu estava infartando, na minha cabeça era certo, eu vou morrer. Eu só não sabia se eu ia morrer em casa, se eu ia morrer no hospital, se eu ia morrer no transporte da ambulância. Eu acordei a minha mãe, disse ela: mãe, eu tô infartando. E eu sentia como se eu ficasse parada, eu iria desmaiar, sabe? E o meu maior medo, e eu tava tão consciente na minha cabeça, que tipo, era tudo tão real, que eu moro só eu e minha mãe. Minha irmã mora próximo e tal, passa aqui o dia, mas ela dorme em casa. E o meu medo era eu morrer e o que é que ia acontecer com a minha mãe, sabe? Eu sabia que ela ia sofrer, ela ia acabar morrendo junto comigo. E minha preocupação era essa, e era como se eu tivesse que ficar me movimentando, me mexendo, porque se eu parasse de me mexer eu ia cair, eu ia desmaiar, eu não ia aguentar, eu não ia conseguir. E quando o SAMU chegou, chamou a ambulância, eles fizeram todos os exames e era muito estranho que ele olhava pra mim como se, tipo, não, isso não tá acontecendo. E eu, nossa, ele vai me deixar morrer. Eu tô morrendo e ele tá olhando pra mim, ele não tá me levando pra ambulância. Aí foi quando ele começou a falar e tal, eu comecei a pensar, meu Deus, ele acha que eu tô inventando. A gente sempre pensa que as pessoas acham que a gente tá inventando, porque clinicamente o nosso corpo não tá mostrando nada. Certo que o que eu senti, eu acordei com um choque muito grande no braço, até achei que tinha dormido em cima do braço e tal. Quando eu me virei, que eu coloquei o braço pra apoiar o braço pra ele passar aquela sensação de formigamento, o coração começou a disparar, tipo, muito forte, muito forte. E aquela sensação que eu ia desmaiar. Aí foi quando eu pensei, eu estou infartando. Eu nunca tinha sofrido um infarto. E eu imaginei, é isso. Eu
já tinha procurado uma cardiologista e tal, pra ver algumas questões, né, por ser atleta e tal, tava vendo algumas questões se era alguma coisa física também, porque em alguns momentos também na terapia eu conversava com o meu psicólogo e eu dizia a ele, eu acho que não é só da cabeça, é físico, porque eu sentia coisas, o meu corpo dava sinais, e o corpo dá, é coisa da nossa cabeça, mas a gente não tá inventando. Sabe, o corpo responde e isso é angustiante porque a gente sente algo, faz o exame e no exame não dá nada, sabe? Eu acho que é muito mais angustiante. Hoje eu me sinto um pouco mais aliviada sabendo o que eu tenho, porque isso deixa você mais focada, sabe, naquilo que você precisa saber fazer e onde você deve procurar ajuda e como conseguir ajuda e como se ajudar. Porque as pessoas não vão conseguir te ajudar, você vai ter que se ajudar. É uma situação muito difícil porque a nossa cabeça coloca a gente nessas condições. Às vezes a gente chega num nível de angústia tão grande que é como se aquilo não fosse passar. Mas até nesse nível de angústia a gente consegue começar a pensar, como eu vou conseguir viver com isso? Eu preciso arrumar um jeito de viver com isso. Depois dessa primeira entre aspas, né? Depois dessa questão que aconteceu comigo, que eu fui pro hospital, o médico conversou comigo, que eu fui me dar conta, a minha cabeça fez isso comigo. Eu comecei a pensar em quantas vezes a minha cabeça fez isso comigo. E foi daí que eu me dei conta de onde isso pode ter começado, que foi justamente com a morte da minha avó. E eu tenho um problema sério de perder pessoas. Depois da morte da minha avó, várias outras pessoas que eu amo muito morreram, amo muito. Muitas pessoas. Mas sempre tem aquelas que te tocam mais, né? O último foi um grande amigo que foi assassinado em janeiro. Eu passei quase 2 meses sem conseguir sair do quarto. Eu não me levantava pra nada. Tipo, comer alguma coisa, às vezes, né? Quando comia, ia coisas normais, ao banheiro. Eu não me levantava pra nada. Eu tava com uma luta marcada. E eu me recusava a cancelar a luta. A luta ia ser pra março. Eu me recusava. Eu disse, não, eu preciso fazer alguma coisa. Nessa época eu tava fazendo um treinamento em Brasília, no finalzinho de dezembro, comecinho de janeiro, lá nos primeiros dias de janeiro. Ia ficar lá até, tipo, já ia começar o treino, que eu tava um tempo parado, já ia começar o treino físico, né, de luta olímpica. Eu ia lutar boxe, depois eu iria pro Rio, depois pra São Paulo, pra fazer os treinamentos todos direitinho. Aí isso aconteceu, eu voltei imediatamente pra casa, eu precisava participar do velório dele. E eu precisava me manter perto, sabe? Era como se fosse a minha despedida dele, que foi... Ele é uma pessoa muito importante pra mim. Aí eu nunca imaginei que ia mexer tanto comigo. Eu passei por várias fases durante a aceitação dessa perda. E uma delas foi próximo realmente à depressão. Que eu achei que não era. Que é por isso que é bom você ter um acompanhamento, porque nós que passamos por essas coisas da cabeça, né? Coisas que mexem com o nosso mental, a gente não entende o que é até que ela nos consome totalmente. Eu cheguei numa fase de nem aí, não tô mais ligando, não importa mais o que aconteceu. E isso é uma fase, quando você tá apática. Isso não é bom. Eu achava que tava ótimo pra mim, eu parei de sofrer, eu não tô mais ligando. Mas isso é apatia e isso não é bom. Isso não é bom, principalmente num sentimento muito forte que mexe com você. Faz meses já que ele faleceu e dói. Talvez eu esteja juntando todas as dores que eu tive de perdas em toda a minha vida e cada vez que uma mais acontece, elas todas vêm de uma vez só. E é algo que eu tô tentando controlar, mas é muito difícil. O controle é muito difícil você conseguir controlar. Não é tipo
como um toque de mágica que você vai chegar, por exemplo, e dizer, tô com sede. E de repente aparece uma garrafa de água. Só pra descontrair. Tava precisando. Ai, pois é isso, eu queria conversar um pouco. Eu espero que eu tenha passado tudo que eu gostaria de passar, porque às vezes a gente fica treinando, eu vou dizer isso, eu vou dizer isso, eu vou dizer aquilo. Eu sei que eu quero ajudar as pessoas com isso, não vai ser só vídeo sobre depressão, ansiedade, pânico, mas eu quero contar um pouco da minha vida nesse tipo de situação, porque eu sinto que eu preciso disso. Então é isso, para o vídeo não ficar muito longo, que eu acho que já está enorme. Eu espero que vocês consigam ver até o final. E esperem mais vídeos. Valeu!